Estamos aqui com ele, queridíssimo pastor, nosso pastor presidente, pastor... Como é que é o seu nome, pastor? Tá, vocês precisam me avisar quando vai começar essa Já começou aí. Já começou. Tamo aí. Mas é pra eu só falar o nome ou falar... Fica à vontade, você faz que é a liberdade aqui. Então tá bom. Não, é porque existe uma piada com o seu nome, né? Ninguém nunca acerta isso, né? A minha esposa acerta. Né? Sua esposa? É. Sua esposa é sua esposa. Mas ela me chama de Zé, né? Zé. Então, boa noite. Eu sou Josavias Ferraz. Ferraz. Só Ferraz? Só Ferraz. Josavias Ferraz, verdade. É como se fosse o patriarca da família, né? Como tem um sobrenome só. Olha, nunca ouvi falar disso não, mas É porque assim, ó, pensa comigo, quando você, por exemplo, o meu pai é Alzenir também, Conceição do Nascimento. O do Nascimento é o meu avô, era Sebastião do Nascimento. Então ele era o primeiro do Nascimento. Então todos os filhos vêm com do Nascimento no final. Então eu digo que quem tem um sobrenome só é o primeiro da família, porque daí o resto vai vir na sequência, do Nascimento. Ah, tá. Então quem pegou bem aí foi o meu pai, né? Que é José Ferraz. Aí, ó. Então... É isso aí. No caso, você herdou só o sobrenome do seu pai, praticamente. Entendeu? Não, eu comecei brincando com o nome, porque eu lembro até hoje o dia que a gente foi naquele aniversário da igreja. Eu adoro isso, isso me pegou pra sempre. E tava todo um clima assim muito amigável, assim, todo mundo prestando atenção, né? Aquele clima, vamos chamar um pastor aqui pra conversar. E eu acho que o pastor Benjamin, ele chamou, olha, tô muito feliz com a presença aqui do pessoal, a presença aqui da primeira igreja batista de Piraquara, com o nosso queridíssimo pastor Josafá.
toda vez que eu vou me referir a você e a outras pessoas, falar pastor Josafá. Lemos isso também. É muito, cara, aquele dia me marcou muito. Eu achei muito engraçado porque o clima tava muito bom ali naquela igreja. Mas vamos lá, a ideia do nosso podcast, principalmente nesses 3 primeiros episódios, foi conversar com os pastores. Então a gente começou falando com o pastor Marlon, que ele era o líder de ensino e também da Mobap. Falamos no último episódio com o nosso queridíssimo pastor João, que ele está ali como vice-presidente de missões. E a gente queria deixar o melhor pro final, que seria o nosso queridíssimo pastor. Vai ser quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem com outro pastor. Não, brincadeira. O melhor pro final é o nosso queridíssimo pastor Josavias Ferraz, que é o nosso queridíssimo pastor presidente. E a nossa ideia que com o 91º aniversário da Igreja Batista. Vocês treinaram isso aí para falar, né? Eu tô treinando a semana inteira. 91º. 91 anos já aí, e a gente queria enxergar na vida desses pastores qual foi o impacto que a primeira igreja teve na vida deles. Então a gente começou falando com o Marlon, ele falou que foi aqui que ele se desenvolveu como pastor, foi aqui que ele foi incentivado a fazer uma faculdade de teologia, a ir assumindo esse chamado. O Edivan falou que quando ele veio aqui para o Sul, vocês foram uma das primeiras igrejas que abraçou ele, trouxe ele para perto. Então eu queria entender do Senhor como que foi a sua vinda para cá, como que você se tornou pastor presidente, como que foi a sua trajetória e como que o seu ministério aqui na igreja impactou na sua vida. Então eu queria que você fosse bem livre, falasse sobre a sua família, do impacto que isso teve, da sua vida pessoal, a sua vida talvez profissional antes disso, não sei se você tem um trabalho junto com o pastoreio. Então eu queria que você ficasse livre nessa conversa e a gente quer entender realmente como a PIB Piraquara impactou na vida de queridíssimo Josavias Ferraz. Bem, houve muitas igrejas por pequenos tempos, por um pequeno tempo, que impactou e confirmou o meu chamado pastoral. Eu sei que a pergunta não é bem essa, mas só para chegar aqui. Então, o meu chamado pastoral, eu calculo 4, 5 anos quando eu entendi, quando eu senti ouvir de Deus o chamado pastoral. Mas eu tenho 58 anos. Desses 58 anos, eu estou nesta igreja em mais ou menos 46 a 48 anos. Porque eu cheguei aqui no meados de 79, 80. Né? Então, acho que você não tinha nem nascido ainda. Né? Então, quando eu cheguei aqui, eu era pré-adolescente. Eu estava entrando na pré-adolescência. E aqui estava o irmão Daniel, conhecido, né, que é o tio Daniel, a Doroni, a esposa dele, a irmã Madalena, o Ticão, né, o Antônio, o outro Antônio, o Nico. Então, são a irmã Esther, a irmã Esther já falecida, a irmã Madalena também já falecida. Então, a irmã Esther com as crianças, que hoje é a tia Anne, né? A Josiane, a nossa missionária, a Josiele, os 2 irmãos. Então, quando a gente veio, foi com eles que eu aprendi a comer pão com ovo, né? Porque pão com ovo, a gente lá no sítio, a gente não sabe o que é pão, o que é ovo, né? A gente já mistura tudo aquilo, dá graça e já era. E aqui a gente aprendeu com eles. Tem como pegar só um pão e só um ovo. Tem tudo isso. Comecei a ensinar os irmãos dele, não a ensinar, porque eles sabiam tocar um pouquinho violão e a gente sabia tocar também, então a gente tocava junto, né? A gente trocava conhecimento. Mas enquanto nós estávamos aqui, nesse início, nós íamos na igreja de 4 Barras, né? Porque nós viemos de lá. Então nós íamos tanto no culto de oração, na escola bíblica dominical e à noite, daqui lá tem mais ou menos 9 quilômetros, nós íamos de a pé e voltávamos de a pé, né? Na igreja, até nós nos encontrarmos aqui e acontecer tudo isso que eu acabei de dizer. E todas essas pessoas que eu citei, e muitas outras, mas muitas outras mesmo, que
eu não citei, começaram a fazer parte da minha vida e a me corrigir, a brigar, porque quem me conhece hoje, imagine eu com 12 anos, com 13 anos, quem era, né? Não prestava. Então, aí a gente foi crescendo e essas pessoas que eu citei, chamando a minha atenção, brigando, ameaçando, contando para a mãe. E aí a gente veio a ser zeladores da igreja, né? O pai e a mãe vieram ser zeladores da igreja. Então, a gente também trabalhava no escovão, né? Na época que o escovão passava com aquela palha de aço embaixo no taco. Para quem conhece, você conhece aqui a igreja anexa, né? Antiga. Que é o chão de taco, que chama de madeira. E aí então nós passávamos aquele escovão e era todo aquele esquema. Para nós era só festa, né? E as coisas foram acontecendo e dia após dia a confirmação do meu chamado, e aí a gente veio a juventude, trabalhar como líder da mocidade, e aí daí não paramos mais, né? E sempre eu pensando, eu preciso, eu sou pastor, eu preciso me preparar. Quando eu estiver falando demais, estiver saindo da ideia, você disfarçadamente você pode cortar. Pode fazer assim. Parou. Mas nesta época, para fazer a FABAPAR, eu precisava ter o 2º grau. O problema é que eu parei de estudar no 5º ano. Sim, então tinha um trajeto. Então não tinha o que fazer, eu tinha que voltar a estudar. Só que nessa época eu já trabalhava. E como é que eu vou trabalhar agora já um jovem adulto? Mas como, né? Então, com 37 anos, o Senhor começou a... Eu sei que é muita prepotência da minha parte, a perguntar, né? E daí? Qual é? Né? E aí eu comecei a estudar e fazer o CBJA, fazer aquele outro que eu esqueci o nome, que é parecido com o CBJA também, e comecei a estudar. Nessa época eu trabalhava em um supermercado, o supermercado começou a fazer, eu podia estudar na própria sala dentro do mercado, do supermercado, e fomos trabalhando e terminei o 2º grau e entrei na FABAPAR, fiz o vestibular, tendo a certeza que não ia passar, né? Mas Deus tinha um propósito, e aí começamos a estudar e nos formamos em 2004. Nesta época, nós já tínhamos a igreja de Vila Macedo, e o meu sonho era trabalhar em Vila Macedo, mas como eu estava me formando, o meu pastor disse para que eu não fosse para lá, porque era o primeiro ministério e era um local difícil, né? E ele disse, olha, você precisa pegar um lugar mais fácil para que você possa ser trabalhado e você vá aprendendo, para que você possa se desenvolver. Se você já pegar um campo muito difícil, você pode se frustrar, tal. Mas o meu sonho era esse trabalho. Ficamos alguns anos ali na Vila Macedo, descobri que o meu pastor tinha razão, como sempre, né? Mas graças a Deus ele me trouxe a tempo, e o meu pastor acabou sendo o meu pastor aqui e o meu professor na FABAPAR, né? Que na época era o Seminário Teológico Batista do Paraná. O FABAPAR veio quando eu me formei. No ano seguinte começou a mudança. E o pastor Getão então trabalhou ensinando muitos detalhes da vida pastoral, postura, o que falar e o que não falar, e essas coisas são coisas que a gente ouve e diz, né? E a gente só vai aprender muitas coisas lá na frente, quando você fala aquilo que o teu mentor disse, não fala, e aí você fala assim, poxa, me falaram para eu não falar, e
e agora eu tenho que arcar com as consequências. Então você começa a lembrar daquilo que você aprendeu, daquilo que você foi orientado, e você começa a colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, antes de eu assumir, veio o pastor Everton, né, que trabalhou aí 4,5, 5 anos com a gente. Aprendi muito com o pastor Everton, mas eu nunca pensei que eu seria pastor desta igreja, que eu seria pastor da PIB Piraquara, porque quem decidiria isso, quem iria decidir, eram pessoas que me conheciam desde pré-moleque, né? São pessoas que me viu, não é exemplo para ninguém aí, que eu quero dizer que eu era muito criança, mas alguém que quebrava a porta, né? E não posso nem falar muita coisa, então são pessoas que... Vai se denunciar aqui. São pessoas que acompanharam toda essa vida, e eles agora iriam decidir. E foi uma surpresa para mim quando, de forma unânime, e depois o apoio que eu tive e ainda tenho, né, desta igreja, que para mim é a minha vida. Eu não me imagino, não sei se Deus imagina, né? Está tudo nas mãos dele, mas eu não imagino, por exemplo, ser pastor de uma outra igreja. Eu já estou beirando os 60, né? Então, eu não sei o que vai ser, para o desespero de alguns, né? Para a alegria de outros. Para a alegria de outros. Mas a gente tá trabalhando, e esta igreja, ela impactou, por quê? Aqui foi onde eu conheci a Miriam, né? Foi aqui onde eu namorei, noivei, casei, tive os meus 3 filhos, né? Se vocês fizerem contar rápido, vocês vão dizer, o pastor errou, são 2, né? Mas na realidade foram 3, né? Então foi aqui onde Deus me abençoou com os 3 filhos, abençoou com a minha esposa. Então a minha vida toda, na realidade, ela aconteceu aqui. Então, o que eu espero agora é que o Senhor só continue o plano dele na minha vida. É isso aí. Então foi, digamos que primordial. O Senhor praticamente cresceu, tanto espiritualmente quanto dentro do seu chamado pastoral. O que eu queria pontuar nisso é que muitas pessoas, eu estava ouvindo essa semana um cara falando sobre isso. Isso em outras igrejas é um pouco mais presente do que eu sinto aqui. Mas às vezes a pessoa começa como diácono, daqui a pouco ela vira presbítero, daqui a pouco ela vira um dirigente, alguma coisa assim, daqui a pouco ela vira pastor, daqui a pouco ela vira, sabe? E algumas pessoas caem nessa... Como eu posso explicar? Nessa percepção de que às vezes a igreja é uma espécie de carreira. Então, por exemplo, eu vou ficar tantos anos como diácono que daqui a pouco eu posso ir para presbítero. Mas tem diáconos que serão péssimos presbíteros e presbíteros que seriam péssimos diáconos e presbíteros que seriam péssimos pastores. Então, eu queria perguntar para o senhor como o senhor vê isso, e eu queria adicionar uma coisa a mais. Como que é ser um pastor presidente? O que seria um pastor presidente? Qual que é a diferença, assim? Essa diferença, ela é somente estrutural da igreja, assim como uma pessoa jurídica, não sei, ou isso tem um impacto realmente na fé das pessoas, algo do gênero? Olha, vamos começar então pela ser pastor de carreira, no caso, né? Eu fui tudo isso, né? Então eu comecei como líder de jovens, né? Aprendi com a Josiane, aprendi com a Josiele, aprendi com outros que hoje estão aqui, e depois eu fui diácono. Eu fui, numa época que para ser diácono não era todo esse esquema que existe hoje, né? Pré-diácono, depois faz o curso, depois faz. Não, na época eu disse, você é diácono. Você né? E vai e trabalha. Mas eu não imaginava assim como se fosse um degrau, assim, eu preciso de diácono para eu alcançar. E aí a segunda parte, para entender, para responder a sua pergunta, precisaríamos entender primeiro o que é a igreja, né?
Porque se eu tenho igreja somente como uma instituição humana, um barracão, uma casa, seja ela bonita, simples, a 4 paredes, e aí eu vou valorizar muito essa carreira. E vou pensar assim, agora é eu que mando. Então, às vezes, eu confesso para você, às vezes dá vontade de fazer isso. Às vezes dá vontade de dar um tapa assim na mesa e falar assim, quem manda sou eu. Mas quando você entende o que é a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, e que há uma missão para a igreja, e é o pastor que chama, e é Deus quem chama o pastor, e Deus unge um pastor para uma missão específica. Pode ter, por exemplo, mais 500 pastores ao redor desse pastor. Não é questão que um é maior ou melhor, ou mais ungidão que o outro, né? Mas é questão de quem Deus chamou para quê. E essa percepção é boa porque ela derruba as dificuldades que você tem, as suas limitações. Porque a tendência nossa, né, a humanidade é assim, e dentro da igreja nós precisamos aprender isso. Nós vivemos muito em comparação. Poxa, a pessoa prega assim, olha o jeito que eu prego. Nossa, a pessoa quando vai lá na frente, lá, né, o fogo cai, né? Poxa, então você vai aprendendo que Deus te chamou. Nós começamos a aprender que Deus te chamou para uma missão. Então, qual é o grande impacto? O que acontece em minha vida, sabendo que eu sou um pastor presidente? Primeiro, eu sei que as ovelhas não são minhas. As ovelhas são do Senhor. E isso me dá medo, né? É aquele tipo de medo que o pastor, esposo da irmã Édia, pastor Levi, falou quarta-feira passada. Não é esse medo esse medo errado, esse pavor, mas é um temor de saber que Deus colocou estas ovelhas para você tomar conta. E diz, agora arruma uns ajudadores aí. Eu vou te orientar. E isso é banhado com uma vida de oração. O pastor Edivan disse hoje no culto de oração sobre isso. Isso deve ser banhado pela vida de oração, porque é o Espírito Santo que vai dizer, como ele disse, né? Separai-me Barnabé, separai-me Saulo. E aí, você precisa trazer essas pessoas para trabalhar para você, mas para ti, para estar comigo. Mas eu preciso saber que essas pessoas, elas não têm a mesma responsabilidade comigo. Elas também têm uma responsabilidade diante de Deus, que Deus também as chamou, mas para uma outra missão. E o pastor presidente, Deus chamou para administrar eu costumo dizer, esse pequeno grupo, né, que é a Igreja Batista, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 535, né, que faz parte do corpo de Cristo. Então, este pequeno grupo, Deus colocou o pastor presidente. E isso traz uma responsabilidade muito grande. Só vence quem tem vida de oração, dedicação no estudo da palavra. Contato com Deus, né? Para você entender realmente os detalhes, as nuances que você precisa executar. E pelo que eu entendi, me corrija se equivocado, mas o que eu entendi é o seguinte, que o pastor presidente nada mais é do que uma pessoa que vai precisar de ajuda para poder tocar, né, fazer, cuidar do ministério. E uma coisa que é bem interessante é que isso é algo quase que orgânico, porque as pessoas, através do Espírito de Deus, né, creio no Espírito de Deus, ele mesmo conduz isso, né, pelo que você foi falando, né, a forma com a qual as coisas estão trabalhando, é nítido você ver o Espírito Santo permeando esse caminho,
né, e trazendo realmente essa percepção, tanto dos seus liderados, tanto da igreja, quanto os outros pastores que estão contigo. Isso é muito legal, porque às vezes eu converso com os outros pastores e ele fala, não, tem que falar com o Josaviz. E quem manda é o Josaviz. Tipo, a última palavra, né, a gente tem que falar com o mestre. Se o mestre falar aquilo, aí é isso. Eu acho isso muito legal. Mas já que a gente está falando de igreja, esses tempos atrás o senhor estava conversando sobre o plano da igreja, e uma palavra que me chamou muita atenção foi a palavra horizontal. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso. O que seria uma igreja horizontal na sua visão? Eu tenho uma visão, e eu não sei se ela é compartilhada tanto, essa parte da visão, quando você joga uma pedra na água e forma aquele círculo. Quando se joga, vem um círculo, outro, ele não para aqui. Ele segue. E ele vai diminuindo, mas conforme o tamanho da pedra, o círculo, ele aumenta, ele é maior. E quando nós trabalhamos a questão ainda na época do pastor Jader, nós trabalhamos a questão da missão e da visão da igreja, de ser uma igreja horizontal, relevante na sociedade. Eu sempre pensei, mas nestes 2 últimos anos, eu tenho pensado muito nessa horizontalidade, porque eu comecei a me prender de ser uma igreja horizontal, mas eu vi que eu estava dentro das 4 paredes. E eu estava como se eu colocasse a água, mas colocasse um círculo, né, uma barreira, e jogasse a pedra simplesmente batia ali e não ia mais. Não seguia, aquela propagação não seguia. E aí isso há algum tempo está me incomodando muito. Começou a me incomodar, eu falei, mas aonde? Aí eu fui, inclusive, estudar a palavra horizontalidade, né? Como ser horizontal. Eu falei, não existe limite, sabe? E aí nós começamos a trabalhar nesta visão. E é aí onde entra a importância, sem menosprezar ninguém, sabe? Eu estou falando neste contexto, a importância dos líderes de departamento, sabe? Eu acho que os líderes de departamento são pessoas chaves neste trabalho da horizontalidade. Porque o que o pastor pode fazer? Ele não pode fazer muita coisa. Graças a Deus, agora a igreja está, não que a igreja está apoiando agora, mas agora eu estou usufruindo esse apoio da igreja, que há muito tempo ela cobra isso de mim, de participar de encontro. Então, esse final de semana estivemos em Foz do Iguaçu, no Lideração. Em janeiro passado estivemos na reunião da Convenção Batista brasileira. Em janeiro agora já estou fazendo a inscrição para estar na reunião da Convenção Batista brasileira, que vai ser em Foz do Iguaçu também. E neste trabalho, os contatos que eu tenho, por exemplo, nós estamos apoiando um pastor de Colorado, a 700 quilômetros mais ou menos daqui. Né? Nós estamos apoiando de várias formas. Nós estamos agora trabalhando um apoio para algumas igrejas que estão trabalhando tanto em Piem, Tijucas do Sul e Agudos do Sul. Então, muitas vezes a igreja mesmo, nós não colocamos lá na frente, até porque, no caso dessas 3 cidades, as coisas ainda não estão acontecendo. Então, geralmente no culto de oração eu falo, olha, vamos orar por essas 3 cidades e tal. E a importância de você ter esta visão longe, né, é que você sonha longe. Se você sonhar só aqui pertinho, e eu vou trabalhar essa palavra porque alguém me chamou a minha atenção, pastor, Deus não sonha. Eu não estou falando a questão de essas coisas, eu estou falando de desejo, daquilo que Deus coloca em nosso coração.
Se nós sonhamos longe, nós vamos longe. E o trabalho que os líderes de departamento, porque se os líderes de departamento tiver a visão do pastor, os líderes de ministérios vão ter a visão do pastor também através da mente do líder de departamento. E a igreja ela vai ser um corpo, como o apóstolo Paulo fala, bem unido, com as suas juntas bem firmes, né? Não vai estar cada um fazendo uma coisa. E agora, basicamente, com o trabalho, né, com o auxílio do pastor Edivan, do pastor Marlon, eu tenho mais tempo, por exemplo, inclusive para faltar alguns cultos, para estar em outras reuniões, visitar, estender um pouco o nosso pensamento, trabalhando como missões. Não tem como eu pensar em horizontalidade sem pensar missões, tanto missões locais, estaduais, nacionais e mundiais. E aí é um desafio levarmos a igreja a sonhar missões também, a ser uma igreja missional. E não tem como ser uma igreja missional só com oração. Por mais que essa oração ela é importantíssima, mas missões se faz com oração e com dinheiro. E sempre quando se mexe em dinheiro é algo complicado, claro, né? Nós vamos ajudar uma pessoa que nós não vimos, nós vamos ajudar uma pessoa que nós não sabemos o que está fazendo. Não, nós vamos estar trabalhando com as juntas e elas vão estar trabalhando. E é interessante que nesses encontros que eu tive, tanto em Foz do Iguaçu, como mesmo no Centro Batista, pessoas que eu não conhecia chegaram, você é o pastor Josias, você é da PIB Piraquara. Ele se fez visto, né? Por conta desse trabalho. Exato. Então, isso é maravilhoso. Como o pastor Edivan pregou hoje, é uma plantação. Você não pode plantar uma coisa e querer colher outra. Então, você não pode plantar sem esperar receber. Você não pode plantar e querer colher amanhã. Há um tempo para todas as coisas. Então, o meu sonho, e eu acredito que já é o sonho dos pastores e os líderes de departamentos, eles estão semanalmente, diariamente, eles estão pensando a nossa missão, ser uma igreja horizontal, relevante na sociedade, que ensina os princípios da palavra de Deus, uma vida discipular. Quando nós pensamos nisto, é isso que nós procuramos trabalhar. Então, a horizontalidade, ela começa aqui, mas nós não sabemos onde vai terminar. Pode ser, um dia desses nós tivemos no nosso site alguém do Afeganistão, né, comentando que estava assistindo o nosso culto. Então, nós não sabemos onde vai parar. E essa não é a nossa principal preocupação. A nossa principal preocupação é produzir trabalhos que esteja estabelecido em princípios bíblicos, em princípio da palavra de Deus, em total dependência do Espírito Santo, cuidar das ovelhas que estão aqui, porque são elas que vão se mudar, são elas que vão para os outros estados, e quando elas chegarem lá, elas vão dizer, eu sou de tal igreja, eu conheço, eu sei de onde que é. Cara, que legal, cara, que muito mais claro do que a água, assim, você entender isso, porque quando você falou nesse exemplo da onda, eu fiquei imaginando graficamente uma onda tentando se propagar num quadrado, a onda batendo nas paredes, né? Quando a gente estava conversando, tanto o Edivan quanto o Marlon, nas outras perguntas, eu estava conversando para eles sobre os desafios referentes a ser pastor dentro da igreja que estamos, mas principalmente na expectativa de outras pessoas que estão vindo para cá, né? Então eu queria estender essa pergunta para o senhor, como que é essa vivência, né? Principalmente quando você convive com pessoas que você já conhece, você comentou que existe uma carga de pessoas que te apoiam desde o início. Agora eu queria
entender do Senhor quais que são os desafios dessas novas pessoas, que querendo ou não, quando você se faz isso, você vai atrair pessoas. Entende? Então eu queria entender do Senhor qual que é a estratégia, não sei se é uma estratégia, mas quais que são os desafios que o Senhor enxerga nisso, dessas pessoas vindo agora? Eu gostei dessa pergunta, como diz, muito boa essa pergunta. E eu vi um texto no Lideração, o pastor Rafael Abdala, ele eu acho que é ele que leu, Cânticos 1:6, que diz assim: não olhe para a minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas, mas a minha vinha que me pertence não guardei. Então eu não vou falar desse versículo, é só uma frase que me marcou neste encontro, porque ele começou a dizer assim: debaixo de cada pele há uma história. Ele falou: filho do João é gente, o filho da Dona Maria é gente, filho de pastor é gente, filho de diácono é gente. E ele começou a discorrer sobre a pele, né, antes de ele entrar em todo o texto, que foi o que me marcou. E quando eu penso, eu vejo isso, primeiro, eu tenho que estar muito ciente do que Deus mandou eu fazer aqui na igreja. Esse pequeno grupo, eu tenho que estar muito convicto do que Deus, qual é a missão que Deus me deu. Dentro dessa convicção, existe o processo, existe a forma. Então, eu sei a missão, mas muitas vezes eu tenho dificuldade na forma de como executar isso. Depois você me lembra, se eu esquecer a pergunta, porque eu vou voltar um pouquinho lá em Moisés, tá? Deus falou para Moisés: tira o povo do Egito, certo? Sim. E aí Moisés foi lá, fez tudo aquilo que nós já conhecemos e chegou, quando chegou a determinado lugar, Moisés estava trazendo o povo, mas na hora da briga é Josué que entrou, né? Moisés estava lá, ele estava de mão estendida, ele estava orando, ele estava intercedendo, mas era Josué que estava lá embaixo. Na batalha. Na batalha. Uhum. E aí, nós temos um livro, né, de Josué. E alguém pode dizer assim: não vamos escrever sobre Josué, porque esta missão é de Moisés. É Moisés que Deus chamou. Não, Deus chamou Moisés. Mas tanto Josué como outros líderes que Moisés tinha, foi fundamental, ao ponto de chegar um momento de Deus falar assim: Moisés, agora chega, vai descansar, que agora a coisa vai ficar difícil ali. A coisa, eu estou pensando muito qual palavra usar, para não usar nenhuma palavra, né? Mas, tipo assim, vai ter guerra, vamos usar essa negócio. Vai ter briga, e agora deixa para os mais novos, deixa para os caras que sabem fazer isso. E eu tenho muito isso na mente. Todos esses homens de Deus, como o próprio Moisés, depois encontrando o seu sogro, ele falou: você está maluco? Você vai matar todo esse povo? E quando eu vi isso, eu pensei em mim. Eu falei: será que eu não estou matando o povo? Quando essas pessoas chegam, uma das coisas que eu penso é o seguinte: eles vão me ajudar na minha missão ou eles vão me atrapalhar? Porque nem todos que vêm trabalhar comigo têm a forma por exemplo, né? Por exemplo, eu não sou calvinista, eu trabalho com pessoas que são calvinistas. Eu não gosto de uma determinada área de estudo. Outras pessoas são apaixonadas. E aí eu fico pensando, como nós vamos trabalhar juntos? Eu preciso olhar para a igreja,
para a missão e preciso olhar para essas pessoas. Essas pessoas vão estar trabalhando junto comigo para executar a missão que Deus me deu. A forma é Deus que vai dar para elas. Como elas vão fazer é Deus. Eu posso orientar como eu gostaria que fosse, como eu gostaria que fizesse, mas Deus às vezes ele até fala coisas que eu não iria falar. Depois eu fico pensando, por que eu falei isso, né? Vai fazer diferente, mas isso é importante. E vários pastores que passaram, nós vimos que começou a trabalhar e eram bons pastores, eram pessoas boas, mas não deu para trabalhar, porque a missão não era a mesma. E nós estamos um tempo agora trabalhando com esses pastores que nós somos muito diferentes, mas muito diferentes mesmo. Mas nós temos uma missão. Todos nós queremos chegar no mesmo lugar. Todos nós amamos a igreja. E um dos critérios para as pessoas trabalhar comigo é: precisa amar a igreja, precisa amar as pessoas. Se for só para trabalhar, só aqui nas quatro paredes, não tem muito futuro. Precisa amar pessoas, precisa gostar de gente, né? Eu estou falando da equipe de liderança, né? Não sei se eu cheguei a responder. Não, respondeu, né? Eu acredito que sim, porque realmente, no caso, o que eu entendi é o seguinte, que você aproveita essas pessoas que chegam com o mesmo propósito que o senhor tem, para que essas pessoas te ajudem nesses desafios. Então, de maneira prática, dando um exemplo, assim, às vezes chega uma pessoa que talvez a sua linguagem não se conecte com ela, mas você tem um liderado, você tem um pastor que tem exatamente essa mesma linguagem que vai abraçar essa pessoa e trazer ela para dentro. É uma visão muito, muito, muito boa de você, e você não cai naquela máxima de você querer abraçar o mundo com as pernas, né? Já houve esse tempo. Já houve esse tempo que eu achava, não, eu sou o cara, Deus me chamou, agora eu vou lá. Agora é comigo o negócio. Mas eu aprendi com até um político, eu não vou citar o nome aqui para, né? Mas uma vez eu estava um pouco em crise e ele falou uma frase aleatória lá, né? Aleatória, e ele diz assim: olha, eu não preciso saber tudo, mas o importante é eu ter pessoas que sabem trabalhando comigo. Saber quem sabe. Saber quem sabe. Então, naquele dia eu fiquei pensando, eu falei, eu preciso de pessoas que sabem fazer coisas que eu gostaria de fazer e não sei, né? E chega uma certa idade que você já tem dificuldade, como eu te falei. Eu comecei a estudar depois dos 37 anos. Então, o conhecimento que a gente adquire é bem diferente de um adolescente que nasce. Eu estava conversando com um rapaz agora, né, após o culto, ele diz, né, que as crianças hoje já nascem segurando um celular. Então, hoje você fica meio perdido. Eu estava falando com você mesmo, não sei se foi durante essa entrevista ou antes, né, da importância de anotar as coisas sobre comunicação, equipamentos, tal, porque se eu for pensar nisso, eu vou ter aquela caixinha Fran, né, aquele violãozinho tonante, né, com aquele captador que faz mais barulho do que som, e para mim é isso, porque eu cresci assim, fazendo culto ao ar livre com aquilo. Para você, aquela era a tecnologia. Tecnologia, eu era o máximo, né? Hoje vocês fazem coisas que eu fico imaginando, eu achava que era fácil ir para a Lua, mas fazer algumas coisas que vocês fazem, eu fico... É impressionante, né? E aí? Deixa uma água aqui pra gente. Você tá tossindo aí. Pois é. Eu fui insensível, eu não vi que sua água tinha acabado. Eu agradeço. E aí, é uma beleza. Hoje, nós temos... Sabe, eu sou muito feliz, eu estou feliz muito com todos os nossos líderes de departamento. Então eu vou citar a comunicação agora, mas não é dizendo que o melhor. Mas eu estou muito feliz, por exemplo, com a comunicação, que está fazendo um trabalho que até há pouco tempo atrás não tínhamos como fazer. Mas os recursos já existiam, a tecnologia já existia, o recurso humano é que não existia, né? E Deus, agora assim, eu acho que foi questão de carreira, né? Deus ele deu um violãozinho, né? E aí ele deu uma guitarrinha, ele foi, e hoje nós temos equipamentos aí que se a comunicação não vier, não tem o que fazer. Não tem o que fazer.
né? Então, eu louvo o Senhor o departamento de comunicação, sabe, compaixão e graça, e todos esses departamentos que trabalham, departamentos de missões, que as coisas vão acontecendo normalmente. Essas pessoas vão chegar, elas vão trabalhar. Agora, só não dá para vir aqui pensando em fazer carreira, né? Alguém um dia desse me perguntou: o que eu posso fazer na igreja? E eu disse: um trabalho técnico, né? Eu não sei se a pessoa queria pregar, se a pessoa queria... O que a pessoa queria fazer? Mas eu falei: ser servo, né? O servo, ele cuida do pátio, ele limpa o banheiro, né? Eu sou presidente, mas eu chego antes, eu vou no banheiro, eu vejo como é que está, vejo se tem papel, vejo se tem toalha, né? Eu dou uma volta em volta da igreja. Eu tenho pessoas para fazer isso. Sim. E eu não faço porque eu não confio, eu faço porque eu amo, né? Faz porque gosta. Isso de você ter pessoas, isso é quase que, se você parar para pensar, é meio que infalível. Porque você pensa que sempre vai ter alguém que vai saber fazer aquilo para te ajudar. Eu lembro da faculdade, quando eu fazia faculdade, o professor falava uma coisa parecida. Ele falava: vocês não tem que saber de tudo. Vocês têm que saber aonde achar a informação. Ele falava isso. Exato. Você vai ter uma dificuldade com uma lei, você tem que saber aonde está essa lei. Então a aula dele era muito assim: você tem que, isso aqui você vai achar aqui é escrito nesse livro aqui, assim, tá essa informação e tal, isso aqui. Aí ele dava aula assim. Ele falou: se você tiver algum problema, você vai ali, recorre ali e você tira a informação. Cara, isso é muito legal. Essa percepção é justamente a percepção de um pastor presidente ali, viu? Então, filho, eu tô certo. Eu tô no caminho certo. Né? Estou feliz. Está no caminho correto. Eu acho... Não quero te cortar. Você usou um termo lá atrás, eu estou tentando lembrar para eu fazer a pergunta correta, mas é quando você está falando do meu nome. Né? Você usou o termo. Né? Porque Josias Ferraz, você então é o patriarca. Então, e quando você estava falando daquela hora, eu estava pensando de dar sequência. E você até fez uma pergunta depois, que eu creio que foi paralela a essa, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. E essa equipe, ela tem que estar pronta. Para que, se Deus me chamar amanhã para eu subir o monte, né, e deixar Josué tocar o barco, contar o Senhor. Então, se o Senhor me chamar, não é, meu Deus, vamos mudar tudo. Então agora vamos derrubar essa parede, nós vamos trocar algo. Não, muitas coisas podem acontecer. Cada administração ela é diferente, mas a visão ela precisa continuar a mesma. Essa é a importância da pessoa, do líder de departamento e da forma que os nossos pastores têm trabalhado. Né? Então, eu não vou viver para sempre. E tem mais. Eu não tenho mais muito tempo. Né? Eu não tenho mais muito tempo. Isso é muito claro. E quem está aqui precisa continuar essa caminhada. Porque os dias são maus. Né? Cara, é verdade. E é sempre... E Jesus é muito sábio quando ele fala para a gente fazer discípulos, né? Porque quando ele olha faz aquela oração, ele fala: eu não oro apenas por estes, mas pelos que virão. Essa visão é uma visão muito sábia, porque a gente é um ser humano limitado, né? E se você parar para pensar nessa questão de perpetuação, tanto de ideias quanto de princípios, né? Isso se encaixa em muitas coisas. Se eu citou o exemplo da igreja, eu posso citar o exemplo da família. Então tem tradições que eu trago da minha família que eu quero passar para os meus filhos, eu quero que os meus filhos passem para os meus netos. Então essa visão de você construir uma igreja que mesmo sem a sua presença, o Senhor cria esses princípios, e esses princípios vão se tornando cada vez mais eternos. Né? Não cria princípios, mas aplica esses princípios e princípios eternos, e esses princípios acompanharão as pessoas. Isso é muito interessante.
você pensar numa igreja que tem esse desafio, né, de tocar a sociedade, de tocar as outras pessoas, se fazer ser vista, tá preparado para receber essas pessoas, entende? E também está preparado para conduzir essas pessoas se autoalimentando. Entende o que quer dizer? Você espalha, essas pessoas vêm, essas pessoas aprendem, elas se tornam líderes, e esse ciclo ele vai se perpetuando, e a imagem das ondas não sai da minha cabeça. Não saiu da minha também. É interessante. O líder de departamento, a diretoria, os pastores, não sei se o quanto eles pensam nisso, se eles sabem disso, a importância que eles têm para o pastor presidente, seja eu, seja um outro, né? Mas eu vou falar no meu caso, né? A importância que eles têm para mim, sabe? Quando você vê que eles estão fazendo um trabalho assim, e eu olho e disse, gente, é isso. Eu cheguei um dia desse ali lavando vidas, eu vi as irmãs ali trabalhando, e tinha algumas irmãs, e eu passei um tempo, né, parei e fiquei olhando para elas, pareciam umas formigas, né? Porque mulher, eu não sei como é que elas conseguem, elas fazem tudo junto, elas costuram, ela pega a caixa, eu faço duas ainda, depois pensando, né? E eu ficava olhando para elas assim, eu disse, depois eu até disse para elas, né? Eu falei, Deus, muito obrigado por essas irmãs, muito obrigado. E eu estava agora em Foz do Iguaçu e tentei assistir o culto, né, no YouTube, não deu muito, o meu celular, ele ainda é das antigas, né? Mas eu vi os homens cantando, né, hinos tradicionais, hinos antigos, eu fiquei olhando, falei, ai, que coisa bonita, que vontade de estar lá. Então, isso que você falou, né? Apesar de mim, não é apesar de mim, independente de mim, né? O trabalho ele continua, ele tem uma sequência, né? E é muito bom. Às vezes acontece de você se sentir tipo inútil quando você relaxa na sua vida de oração, quando você relaxa no seu relacionamento com Deus, e aí às vezes você pensa, não, nossa, a coisa está acontecendo, e aí você vê todas as pessoas fazendo as coisas, e na minha vida, eu estou com mais ou menos 15 anos, né, como pastor, já existiu um momento de eu pensar assim, poxa, não precisa de mim. Não tem o que eu faça agora. Não tem o que eu fazer. E tudo o que os líderes esperavam é que eu estivesse com eles. E alguns chegaram a falar assim, fala o que é para fazer e a gente faz. E esse é um momento assim que você vai para casa, se ajoelha e fala assim, Deus, eu não posso falar coisa errada, eu não posso orientar a coisa errada. Se o Senhor não realizar essa obra, como diz, né, eu acredito que foi Moisés, nem me tira daqui, nem me leva, porque não vai dar certo. Então, você não fez essa pergunta não, mas eu estou muito feliz, sabe? Eu estou muito feliz mesmo com a igreja, estou vendo a igreja crescer, pessoas novas chegando, mas o que eu mais estou feliz é ver essa horizontalidade, esse ciclo. E eu tenho vou confessar aqui né? Eu quero muito ver onde esse ciclo vai chegar. Sabe? Eu falei lá atrás, né? Olha, isso não é tão importante. O importante é você começar bem, né? Porque diz, né? Que o mais importante é que você começar bem, você terminar bem, né? Mas na vida espiritual, onde é Deus que está fazendo as coisas,
Eu quero ver as coisas acontecendo, eu quero ver as nossas escolas do município nos conhecendo, eu quero ver os alunos dessas escolas que estão sofrendo, estão precisando de ajuda, eles precisam de alguém para conversar. Então eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que conversa, uma igreja que se comunica, uma igreja que dá tempo para o outro, que não seja só boa noite, paz do Senhor, como você está, mas não ouve a resposta, né? Então eu quero que o visitante chegue na igreja, mas ele encontre alguém para conversar, encontre alguém para desabafar, mas esse que ele desabafou durante a semana, ele liga para essa pessoa, ele vai lá, ele toma café. Eu estava conversando agora com um rapaz, eu falei assim, seguinte, vamos marcar alguma coisa, vamos comer alguma coisa durante a semana. Ele falou, eu sou muito caseiro. Eu falei, não tem problema, pedimos uma pizza, vamos comer lá na sua casa, não tem problema, porque as pessoas hoje não têm com quem conversar, não tem com quem desabafar, aumenta muito o trabalho dos psicólogos, mas é algo caro, e a igreja ela pode suprir isso. Eu não estou dizendo substituir a psicologia, há a importância da psicologia, mas eu estou dizendo é que nós precisamos, como igreja, receber essas pessoas com um coração aberto, porque é assim que Jesus fazia. Quando a prostituta chegava e todo o povo criticava, e ele abençoava aquela mulher, diz, olha, vai para casa, não peque mais, eu estou com você. Quando ele encontrou um ladrão, ele diz, olha, vem me seguir, né? Eu vou transformar você. Quando ele encontrou o cara lá tudo cheio de desconfiança, de não acreditando muito nas coisas, ele diz assim, vem, me segue. E o outro falou assim, mas como? Ele disse, não, eu vi você lá atrás, lá você estava deitado debaixo daquela árvore lá, já estava a hora em você, né? Então, esse critério de Jesus deve ser o critério do seu corpo. Hoje o critério dele é o mesmo, o Hebreus vai dizer, ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não precisamos inventar coisas novas, precisamos só relaxar e deixa Jesus fazer. Nós somos só instrumentos, né? É uma vida de dependência de Deus, é uma vida ela é muito prazerosa, mas quando existe inclusive o último sábado eu preguei sobre isso, quando existe esse conflito entre a graça de Deus que habita em seu coração e você mesmo, esse conflito, cara, não tem como você sair do jeito que você entra nesse conflito, né? E graças a Deus a gente precisa de muita, principalmente o senhor na posição que está, precisa de muita maturidade e para poder delegar, né, essas funções, né, e aplicar os princípios, né, que o senhor tem tanto para a igreja quanto para os ministérios que tem. E precisa, além da maturidade, precisa muita espiritualidade, com certeza, mas também precisa muito não se... Como é que eu posso dizer? Eu como ministro de louvor, eu luto muito contra o ego, sabe? E quando o senhor fala, dá para perceber que existe realmente uma alegria em ver a igreja funcionando da forma com a qual o senhor sonhou e sonha, né? E ao mesmo tempo não perceber, né? Por exemplo, eu não percebo, não vejo essa coisa meio egóica, sabe? De eu fui lá, eu consegui, eu cheguei, eu fiz, né? E voltando a essa questão do louvor e tal, todo mundo que está ali envolvido, pelo menos eu passei por vários ministérios de louvor, assim, vários, e tive a oportunidade de liderar alguns, e a gente sempre batia nessa tecla do ego, sabe? Porque a gente acaba tendo uma posição de destaque, né? Uma posição que as pessoas estão te observando, as pessoas estão te vendo, e você precisa executar as coisas ali da melhor forma possível, porque é para Deus, ou pelo menos deveria ser. Então, assim, eu vejo uma coisa muito boa dentro dessa igreja, não é à toa que estou aqui, principalmente em relação a isso, sabe? Nada é levado por ego,
sabe? Nós estamos ajudando as famílias porque nós amamos famílias. Nós estamos começando esse projeto porque nós amamos esse projeto. Nós estamos impactando na vida de lá de São Francisco do Sul, Augusto do Sul. Nós estamos impactando aquelas vidas porque nós amamos ele. E não porque nós queremos ser vistos também, mas não é o princípio, não é a causa primeira. Essa é a última coisa que vai vir. As pessoas me reconhecerem, igual o senhor falou, Senhor Josias, isso aí é a coisa, é o objetivo último. A ideia da igreja, me corrija se estiver errado, é justamente nós estamos fazendo isso porque nós amamos as pessoas. Nós estamos fazendo isso porque nós reconhecemos a importância das pessoas aqui dentro. Eu acho isso muito, muito, muito bom. E por isso que eu me identifico tanto com essa igreja e que ainda estou aqui, né? E agora a gente está finalizando mais por fim. O nome do nosso podcast, não sei se você sabe, o nome do podcast é Conversa de Propósito, que é uma brincadeira, surgiu como uma piada, mas a gente achou tão boa que deixamos. E eu queria perguntar para o senhor, qual que é o propósito da vida do Josias hoje? Se você pudesse resumir aí um parágrafo e uma frase. Antes disso, enquanto você falava, eu lembrava porque, na realidade, eu tive várias fases. E eu tive essa fase de que as coisas tinham que correr ao meu lado. Né? Quando eu era líder dos jovens, eu tinha certeza que quando eu saísse da liderança, os jovens iam morrer. Eu tinha certeza absoluta. É algo assim do céu que falava para mim. E no dia que eu saí, os jovens cresceu, rapaz. Se desenvolveu, eu entendi. Tapa de luva, né? Eu falei, não estou entendendo esse negócio. Como assim? Eu tinha certeza que ia acabar. Né? E aí eu queria continuar, sabe? Eu queria que as pessoas, eu pensei, as pessoas vão falar, volta, Josias, volta. Que nada, rapaz. Ainda bem que Josias saiu, que agora tem chance de... Não, mas eu aprendi isso e comecei a entender. Sabe? Mas Deus trabalhou na minha vida já há 39 anos atrás. Ele já começou, porque a minha maior intercessora é a minha esposa. E a minha esposa é a razão de eu não ser tão não sei qual a palavra que você usou, né? Ela não deixa, ela me ajuda muito a ficar com os meus pés no chão. Então a Miriam, ela é a minha parceira, ela é minha intercessora e mais de 50% aí do meu ministério, né? Porque está dividido, né? Entre Deus e ela, né? Eu estou na bênção, né? Eu estou na graça aí. Então, tudo isso aconteceu porque Deus usou pessoas específicas. E uma que ele olhou e disse, não vai dar jeito. Se eu não colocar uma mulher forte do lado desse rapaz aí, não vai dar ruim, né? Então, eu louvo a Deus pela família que eu tenho, e é uma família que me ama, uma família que me ajuda, e vários momentos difíceis, eles ficaram literalmente em pé ao meu lado, dizer assim, olha, o mundo pode ser contra você, mas nós estamos aqui. Então, isso é tremendo. Para eu resumir, resumir o que mesmo que você falou? Qual que é o propósito da vida do Josias? Rapaz, terminar bem. Terminar bem. Eu confesso, eu falei um pouquinho sobre isso um pouquinho atrás, mas o meu maior medo é de não terminar bem. E por isso, isso faz com que eu delegue, eu compartilhe, e eu busque aprender, porque eu preciso terminar bem. Pastor, obrigado, viu? Queridão. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.